Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? No. Puedes subir, gracias. Buenas tardes nuevamente. Vamos a iniciar con la conferencia que se llama Innovación Educativa, Criterios y Tendencias. Esta conferencia pretende presentar un estudio acerca de innovación educativa liderado, digamos, por el Instituto IDIE, que es el Instituto de Innovación Educativa, resultado de una alianza entre la OEI y la Fundación Telefónica con sede en Brasil. Nos va a presentar el estudio Mila González, psicóloga, maestra en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sao Paulo, máster en Gestión y Producción por la Universidad Carlos III de Madrid, y concentra sus estudios y en general su actividad profesional en el estudio de la educación y las nuevas tecnologías. Desde el 1998 Mila está metida en esto. Ha integrado el equipo del Laboratorio de Investigación acerca de Infancia, Imaginario y Comunicación. Entre el 98 y el 2009 estuvo en el Centro de Estudios, Investigación, Educación, Cultura y Acción, y entre el 2000 y el 2010 en Educarred de la Fundación Telefónica. Ha actuado como consultora en proyectos de educación y TIC, como profesora de posgrado, y en la actualidad pues, es responsable de la Gerencia de Educación y Juventud de la Fundación Telefónica en Brasil. Ok, ahora sí creo que se oye mucho mejor. Bueno, pues sin mucho más, darle la bienvenida a Mila, recordarles que el hashtag de esta presentación es almohadilla FT-al-piso EIE11 almohadilla 13, número 13. De modo pues que sin mucho más preámbulo, Mila, bienvenida, tenemos mucha ilusión que nos cuentes todo lo que han investigado en los últimos años. Olá, boa tarde a todos. Vou falar em português. A tradução, quem não pegou ainda, quem não ha sacado a tradução simultânea, afuera hay los auriculares. E para quem quer tentar compreender o português, vou falar despacio. Bom, começar a contar, vou tentar fazer a fala em 40 minutos, para a gente conseguir ter um tempo de fazer, para vocês poderem fazer as perguntas e a gente poder fazer um debate nos últimos 20 minutos. Tá? Essa pesquisa de inovação educativa que a gente desenvolveu junto com a OEI é uma... Tenho que primeiro passar aqui. A motivação dessa pesquisa. Primeiro, para a Fundação Telefônica, a área de educação da Fundação Telefônica, onde o Educarred é um dos programas, a inovação é um eixo estratégico. Então, essa foi a principal motivação para a gente construir essa pesquisa, entender o que quer dizer a inovação educativa. Isso para a gente era bastante importante. Além disso, a aliança entre a Fundação Telefônica e a OEI, no âmbito das metas 2021 para a qualidade educativa, também nos impulsionou a pensar como que a gente pode transformar essa educação, o que quer dizer inovar na educação para uma educação de qualidade. E a criação do Instituto, do IDI, como o Camilo já comentou, com a sede no Brasil, um instituto para estudos e desenvolvimento de inovação educativa no âmbito da América Latina, uma parceria entre a Fundação Telefônica e a OEI, para uma atuação no nível regional, mas com sede no Brasil. Então, as nossas perguntas quais eram? O que se entende pela inovação na educação? O que marca a diferença da inovação com qualidade, né? Então, quando a gente fala de inovação na educação, que acabou se tornando um modismo, né? Então, a simples oferta de tecnologia numa escola, muitas vezes acaba sendo chamada de inovação. Então, essa escola tem computadores, ela tem uma educação inovadora.
a gente questionou um pouco isso, né? Então, do que a gente está falando quando a gente está falando da inovação com tecnologias e com qualidade? Que tipos de tecnologias têm potenciais? Tem um potencial para provocar inovação? Como que a gente está produzindo inovação em projetos de educação? Como que os gestores se envolvem? Quais são os ambientes propícios para a construção de projetos inovadores? Então, essas foram as nossas perguntas iniciais e a investigação foi feita com o seguinte recorte. O âmbito foi nacional, nós pesquisamos projetos inovadores no Brasil, a educação pública e privada, então fomos buscar experiências que acontecessem na rede pública, mas também na rede particular. A educação básica, focamos na educação básica, não fizemos pesquisas que envolvessem o público universitário. E o foco nas 4 telas digitais, que são as telas que o Educarede também prioriza, principalmente por conta no âmbito das gerações interativas, que são internet, o celular, a televisão e os videogames, videojogos. Então, esse é o... Ai, desculpa que eu não passei aqui, mas tudo bem. Então, esse é o recorte da pesquisa e o alcance e os limites dessa pesquisa, né? Essa pesquisa não teve como objetivo fazer um ranqueamento de projetos melhores ou piores. Na verdade, nosso objetivo era localizar experiências concretas que se adequassem a alguns critérios de inovação. Então, não foi feito um ranqueamento, então, os melhores, os piores. A gente não fez, não era esse o objetivo da pesquisa. E também não era esgotar todos os projetos que existem, né? A gente sabe que, além desses projetos, muitos outros existem. Então, não quer dizer que nós conseguimos mapear todos os projetos inovadores com o uso de tecnologias no Brasil. Outra opção que a gente teve também foi de não enfocar durante a pesquisa projetos desenvolvidos pela Fundação Telefônica. Nós priorizamos conhecer projetos de outras instituições. Bom, então a gente teve 4 etapas na pesquisa. A primeira etapa foi a etapa de revisão bibliográfica. E os conceitos que a gente buscou revisar: inovação, no âmbito mais geral e não só na educação, então na administração, no mundo da indústria, da ciência, da tecnologia. A bibliografia de inovação e na educação, qualidade educativa, uso das tecnologias no contexto educativo e a natureza das tecnologias mais recentes. E nesse ponto, o relatório Horizons foi uma das referências mais fortes que a gente utilizou. Qual é o processo de desenvolvimento da pesquisa? Qual foi a metodologia? Primeiro, a gente fez um levantamento de projetos, né, e onde a gente buscou esses projetos? Nessas fontes que vocês estão vendo. Então, bases de dados de prêmios, buscamos prêmio Frida, prêmio Educarede, prêmio Microsoft, professores inovadores, prêmios do Ministério de Educação do Brasil, vários prêmios que já desenvolvem, que buscam, selecionam já bons projetos. Na própria internet, páginas de secretarias, páginas de instituições, investigações científicas e também na nossa rede base de contatos. Então, muitos pesquisadores, formadores de opinião, professores indicaram para a equipe projetos que eles consideravam inovadores. Então, essa foi a forma de coleta dos projetos. Com essa coleta de projetos, nós chegamos a 72 nomes de projetos. Desses 72 projetos, 60 a gente considerou que atendiam aos critérios iniciais que a gente buscava, então aí já foram descartados alguns. Para esses 64 projetos foi enviado um documento, um questionário, para que eles enviassem para os responsáveis dos projetos, enviarem informações sobre esses projetos. 50% praticamente respondeu, então aí a gente acabou ficando sem informação de praticamente 30 projetos. Desses que responderam, praticamente 100% eram pertinentes. A gente já fez uma avaliação mais profunda desses 26, selecionamos 11 projetos para um aprofundamento
mais superficial, e 4 projetos aí sim, para um aprofundamento maior, de entrevista, de uma coleta maior de dados sobre a metodologia do projeto, e depois eu vou mostrar um pouco para vocês desses 4 projetos, que foram os que a gente se aprofundou mais. A organização dos resultados, em paralelo da coleta do conhecimento dos projetos, foi desenvolvido um sistema para a observação dos critérios da inovação com qualidade. A pergunta, né, o que é e como identificar a inovação tecno-educativa, sempre foi a principal pergunta que nos levou a organizar os resultados. Fizemos alguns debates, então a gente está nesse momento, a gente fez um seminário no Brasil, no primeiro semestre, onde a gente apresentou esses resultados, né, colocou a pesquisa no debate, trouxemos várias pessoas para comentarem e fazerem seus aportes. Nesse momento, a gente está fazendo a revisão do texto inicial do relatório para publicar o ano que vem. Então, esse relatório que a gente tem ainda é um relatório que a gente entende como um relatório preliminar, por isso que ele ainda não está publicado em livro. E a publicação dos resultados que já está prevista agora para o primeiro semestre do ano que vem. Essa apresentação que eu tenho aqui, ela é uma apresentação mais extensa. Eu não vou passar todos os vídeos e nem todos os slides, porque a gente não vai ter tempo, e aí a gente perderia a oportunidade do debate. Eu mantive os slides, porque essa apresentação vai ficar disponível no ambiente do congresso, do encontro, e aí depois, com calma, quem se interessar pode voltar e rever com todos os materiais, os links, os materiais que a gente tem aqui. Basicamente, esses 3 vídeos, que se a gente apresentar, a gente acaba consumindo 15 minutos da apresentação, discutem um pouco qual é como o conceito de inovação. Né? A inovação, ela precisa de tecnologia? Necessariamente não. Né? O que o vídeo vai citar a gente a refletir? Não necessariamente. Você pode ter muita inovação sem tecnologia. Às vezes a inovação é a tecnologia? Sim. Às vezes a própria tecnologia é a inovação. Então esses vídeos trazem essa reflexão. Na nossa referência, na revisão bibliográfica, a gente começou olhando o termo, né? Então, o que quer dizer inovar? E fomos ao dicionário. Então, inovar tem esse significado de converter em algo novo, né? Restaurar, trazer uma novidade, introduzir uma novidade, fazer algo como não se fazia antes. O efeito de inovar. E a revisão bibliográfica trouxe o que para a gente? Trouxe, pelo menos não na área da educação, mas na área da administração, se você vai estudar o conceito de inovação, ela está sempre muito ligada a resultado, né? A criação, geração de valor e resultado. Por que se inova na indústria? Se inova para obter melhores resultados. Resultados de venda, resultados de processo. E você sempre quer gerar um melhor resultado. Você tem as inovações, que são inovações disruptivas, que são aquelas inovações que inserem uma grande novidade, que mudam, de fato, algum paradigma, e a gente tem a inovação que é incremental, que seria uma inovação secundária. Você não muda um paradigma, mas você melhora, você traz novas funcionalidades para uma metodologia ou para um produto que já existe. O celular é um bom exemplo. Né? O celular é uma inovação disruptiva, porque ele mudou totalmente a forma com que a gente se comunica na telefonia. Agora, de um BlackBerry de um celular de 10 anos atrás para um BlackBerry de hoje, não é uma inovação, a gente não tem uma inovação disruptiva, aí sim é uma inovação incremental. Você tem melhorias no mesmo suporte, no mesmo aparato. Na educação isso também se aplica. Bom, ainda sobre a inovação. Né? A inovação, conforme a gente foi estudando, fica muito claro que é um fenômeno muito complexo e muito difícil de ser medido.
né? Muitas vezes a gente não consegue, com os indicadores e sistemas muito lineares de monitoramento, fazer uma medição da inovação, né? Do processo inovativo. Por quê? Porque a inovação está intrinsecamente relacionada à mediação cultural, ao contexto onde ela acontece. Um processo inovativo em uma determinada comunidade, para um determinado público, não necessariamente é um processo inovativo para outro público. Então, a inovação, ela é muito contextual, né? Ela tem muito a ver com a comunidade onde ela está inserida. Por quê? Porque ela se relaciona com os hábitos, os estilos de aprendizagem, os conhecimentos prévios dessa comunidade, os contextos, as rotinas culturais e as crenças dessa comunidade. Então, quando a gente fala de inovação na educação com tecnologias, fica muito complicado você querer construir uma receita que vá servir para todas as escolas, né, ou para todos os contextos. Você precisa, sim, olhar para aquele contexto. E o que é uma inovação nesse contexto? Isso a gente chegou a essa conclusão através dessa revisão bibliográfica. Por isso, né, uma conclusão que a gente construiu, de forma genérica, a inovação pode ser considerada um processo social complexo, que implica em mudanças em diferentes âmbitos, principalmente nas formas de atuar, de relacionar-se, de aprender a vida e de produzir. Então, não é um fenômeno simples. Como ele não é um fenômeno simples, para a gente fazer essa análise do fenômeno da inovação, a gente se perguntava como que a gente pode criar critérios, né, qual vai ser o modelo de análise que a gente vai construir para observar esses projetos e para sistematizar alguns critérios do que seja inovação educativa de qualidade. E aí a gente tem aqui algumas imagens de modelos que não cabem para esse tipo de análise, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um termômetro e a gente não... Mas o que ele faz? Ele só mede uma variável. Então, a medição de uma variável não cabe para a análise de um processo complexo. Esse outro exemplo também não caberia, né? Onde você coloca apenas duas variáveis ali se contrapondo. Isso também não era uma possibilidade. Esse gráfico aqui das bolinhas, a gente já começou quando a gente estava pensando, que desenho que a gente vai fazer? Qual é o formato desse sistema de análise? Algo parecido com as bolinhas, que aí já teriam dois eixos e um pouco mais de variáveis. A gente passou um pouco por esse modelo. Esse aqui foi o que mais se aproximou do que a gente construiu, que trazia já assim diversas dimensões, e aí foi ficando claro para a gente que a gente precisava separar algumas dimensões para fazer uma discussão mais aprofundada do que a gente viu que já existia em termos de inovação educativa com educação, nessa pesquisa na pesquisa bibliográfica que a gente fez, até que a gente chegou a esse modelo, que é o nosso modelo de flor, que a gente chama, que é um diagrama, né? A gente chama de flor, e que não é uma matriz, né? Então, isso é importante a gente dizer. A gente não construiu uma matriz de indicadores de qualidade de técnico-educativa. Isso a gente ainda não fez, quem sabe um dia a gente faça, mas esse não é o produto que a gente tem nessa pesquisa. Tá? A gente tem três agrupamentos de critérios, com alguns descritivos que a gente entendeu que são importantes, que compõem esse modelo de análise. Então, quais são as três linhas que a gente colocou aqui? Primeiro, e aí também é importante explicar um pouco o gráfico, né? Então, a gente tem no centro, no miolo, a questão da inovação na educação. A primeira barreira a primeira camada, né, que seria o primeiro filtro que a gente decidiu olhar esses projetos, é a questão da qualidade na educação. Então, qual é o sentido desse projeto em relação a uma educação de qualidade? Que aspectos esse projeto tem que
cuidam da qualidade da educação nesse projeto. Então, independente de tecnologia, independente de tudo. Então, pensando na educação, nos objetivos da educação, né, que a gente quer desenvolver as competências, equidade, relevância, como esse projeto se relaciona com esses critérios. Então, esse é o primeiro filtro. Num segundo filtro, que é a camada lilás, que é a camada da integração, como que as tecnologias estão organizadas para serem utilizadas nesse projeto de forma sustentável. Então, a escola tem a infraestrutura necessária, a tecnologia que esse projeto requer, ela é sustentável, ela é viável, as tecnologias estão acessíveis aos professores nesse projeto. Então, como que a escola se preparou? Todos utilizam? Como que é o planejamento para o uso das tecnologias nesse projeto? A comunidade se envolve? Qual que é o papel do gestor da escola nessa organização? Então, tem toda essa interface da integração das tecnologias. E, por fim, né, na última camada da flor, estão as tendências tecnológicas, que aí a gente se baseou bastante no relatório Horizons, como as tendências de tecnologia que esse relatório levanta, que são tendências para curto prazo, de 0 a 2 anos, de 2 a 4 anos e de 4 a 6 anos. Então, as tecnologias, e aqui eu acho bem interessante, porque em paralelo a tudo isso, a gente também foi se envolvendo bastante com a metodologia do TEPAC, que a Judy hoje trouxe para a gente, né? E aqui acho que a gente também fez essa mesma opção, né? A adoção da tecnologia em si, ela é a última camada da flor, e não a primeira. Do mesmo jeito que ela coloca que quando você vai fazer um uso da tecnologia, o foco inicial é o seu objetivo, que metodologia você vai utilizar e, por fim, que tecnologia você insere, o nosso referencial também fez essa opção. Então, no centro, a qualidade de educação, depois, como a escola está organizada, como o projeto, e não só a escola, porque a gente também acaba tendo projetos que extrapolam os muros das escolas, como vocês vão ver, né, como a educação como a instituição está organizada para utilizar essas tecnologias, e depois, que tecnologia que cabe nessa atividade. E aí, seguindo essas tendências que eu comentei. Bom, não vou falar assim com muito detalhe em cada uma dos aspectos, porque a gente precisaria de mais tempo para poder fazer isso, mas eu vou só contar um pouco para vocês, né, esse aspecto da qualidade. Tem 12... São 12 aspectos que a gente observa, né, na qualidade, e são aspectos que a gente tirou de alguns documentos importantes, né? Por exemplo, o documento das metas 2021 da ONI, documentos de referência da Unesco e também de uma instituição brasileira, Ação Educativa, que desenvolve um projeto de indicadores de qualidade de educação no Brasil. Então, aí são... genericamente, né, não vou conseguir falar com muito tempo, o que a gente está querendo observar, o que a gente entendeu como aspectos de uma educação de qualidade. Então, uma educação onde a sociedade esteja, um projeto onde a sociedade esteja comprometida com a educação, onde os aspectos de uma educação na diversidade sejam considerados, a questão da universalização, então ele está de alguma forma contribuindo para a universalização da educação ou a democratização do acesso aos bens culturais no meio digital. As competências básicas, né, que a gente sabe que são muito importantes, de leitura, escrita e matemática. Projetos também relativos ao desenvolvimento profissional dos professores, relevantes, né, então que sejam relevantes para aquele contexto. A relevância quer dizer que o projeto é importante em um contexto específico. Ele precisa ser importante para aquela comunidade. A pertinência, a equidade, então um projeto que possa trazer a qualidade para todos. O ambiente educativo, que contribua para um melhor ambiente educativo em termos de relações
entre professores e alunos, em clima, uma cultura de paz, de protagonismo, que envolva práticas pedagógicas e avaliação. Então, isso é outro ponto muito importante. A gente precisa monitorar, precisa avaliar, de fato, o que está acontecendo com os alunos, com as escolas, que tem um componente de gestão democrática, né, onde muitos atores das escolas participem das decisões e que contribuam ao processo e para a permanência dos alunos nas escolas. Né, que isso é um grande desafio. Em termos da integração com as tecnologias, o que a gente observou? A disponibilidade das tecnologias, e aqui também são indicadores que a gente tomou por base um material que a OEI organizou, que está super recém-lançado, a Solange, inclusive, está aqui, da OEI do Brasil, do IDI, um material que foi lançado e em breve vai ser bastante divulgado, com a sistematização de indicadores qualitativos para o nível mais de gestão das tecnologias. Tá? Então, o material do IDI, como que a escola como essa instituição está organizada, como é a formação do uso das tecnologias, então de que forma que os atores que estão envolvidos são formados para usar as tecnologias, né? De que forma que eles se apropriam dessas tecnologias. A presença das tecnologias nas práticas pedagógicas, a cultura da inovação, que a gente também trouxe como um aspecto aqui a gente observar, esse ambiente, né, essa instituição, ela está preparada para produzir inovação? As pessoas confiam uma nas outras para poder inovar? E a gente sabe que o elemento da confiança é muito importante no processo de inovação. Você tem que confiar, você tem que ser capaz de correr risco, saber que você talvez possa errar, que você pode dar uma ideia e que o seu colega ali, professor, não vai falar, meu Deus, o que essa pessoa está falando, né? Você tem que ter um clima de confiança para poder gerar inovação numa instituição. E os conteúdos e recursos pedagógicos digitais. Então, esse é o aspecto da integração das tecnologias. E, por fim, os aspectos das tendências tecnológicas. Então, como eu comentei com vocês, esses 6 aspectos são as tendências que o último informe Horizon de educação na Iberoamérica, agora de 2010, feito pelo New Media Consortium e também a Universidade de Catalunha está envolvida nesse documento. Eles trouxeram essas 6 tendências e aí elas estão agrupadas nos seus aluzinhos. A 1 e a 2 são as tendências mais de curto prazo, que eles indicam como tendências que nos próximos 1, 2 anos a gente tende a ver mais massificadas, né? Os entornos colaborativos e o uso dos meios sociais. Eu acho que isso a gente já pode até perceber, inclusive nas discussões que a gente tem tido nesse encontro, como já são tendências que a grande parte dos projetos já, de alguma forma, estão utilizando. O tema dos conteúdos abertos e das tecnologias móveis, eles indicam como tendências de médio prazo, então um tempo de 2 a 4 anos para a gente ter essas tendências mais utilizadas como nos processos de educação, e de 4 a 6 anos a questão da realidade aumentada e da web semântica. Tá? Então são essas as tendências que a gente... Essa referência está aqui, esse relatório, para quem não conhece, eu indico, a leitura é uma leitura fácil, não é um material muito grande e explica bem detalhadamente do que se trata cada uma das tendências, traz muitas indicações de exemplos que já acontecem. A gente tem, inclusive, um participante que está aqui no encontro, que participou desse relatório, o Narciso Vives, deve estar em alguma das outras apresentações em paralelo. E é um material muito, muito bom, uma referência que eu indico para todo mundo que estiver interessado em saber um pouquinho mais. Bom, então, a nossa flor, essa é a flor com as o respectivo detalhamento. E esses são os 11 projetos que a gente selecionou naquela última etapa. Tá? Aqui está o nome dos projetos. Vocês desculpem, mas eu não fiz a tradução dos títulos, né? Porque eu não tive a grafia original. Todas essas informações, no final, a gente tem um link que eu vou passar para vocês. Essas informações já estão no processo de tradução para a gente publicar no Educarede, tanto em português quanto em espanhol.
Tá? No momento a gente tem o conteúdo mais em português, mas em breve estará tudo também em português e em espanhol. Então agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos 4 projetos que a gente aprofundou, tá? Para vocês entenderem e visualizarem um pouco de que tipo de experiência a gente acabou selecionando, tendo em vista esses critérios. Esse primeiro projeto de cartografia dos sentidos, ele é feito em parceria com uma universidade, e aí, fazendo até um gancho com a última fala que o Luciano fez na outra sala, a gente observou sim que muitos desses projetos, que são os projetos que a gente acabou considerando como mais inovadores, são fruto de parcerias entre a universidade, a escola, algumas empresas também. Então, essa junção de diferentes instituições, né, que cada um tem o seu espaço na sociedade, a sua missão, o seu modo de operar, quando se juntam para produzir inovação na educação, muitas vezes são os projetos que mais se destacam. Então, eu vou pedir para o moço do vídeo passar para a gente. Vídeo. Tá. Moço do vídeo. Ele vai passar, é curtinho, é 1 minuto, eu vou... Bom, vocês estão entendendo bem o português? Não preciso nem fazer a tradução das palavras. Se tiver dúvida, vocês perguntam. Esse material a gente produziu para o seminário que a gente apresentou no Brasil em junho, então por isso que ele está com essa identidade visual. E eu vou passar os vídeos, porque a gente já está com quase 15 minutos para terminar, e senão a gente não vai conseguir fazer o debate. Então, pode passar, por favor, o próximo, do Rio de Janeiro.
Mais 2. Bom, gente, vamos abrir para perguntas, se vocês querem, tem alguma dúvida, querem saber alguma coisa de algum tema. Será que o seu uso? Alô, alô. Alô. Bom dia, Mila, parabéns. Eu estava observando todos enfim, os 4 exemplos, está no social game, na geolocalização, né? Então está tudo caminhando muito para essa educação colaborativa. Qual a sua opinião sobre alguns pensadores da Fundação,
sobre o fim da aula cronometrada e do espaço concreto. Porque ali nos trabalhos selecionados você já vê que isso está bem claro, né? Como você imagina a escola que vai ser... Ela vai precisar de um espaço, como antigamente, da sala de aula, da carteira? Como vocês imaginam isso? Bom, primeiro eu vou começar já dizendo, eu defendo a escola. Eu adoro a escola foi um lugar fundamental para mim, para o meu desenvolvimento. Não sou a favor das teorias que dizem que não teremos mais escolas. Eu acho que a gente precisa mudar o que acontece dentro das escolas. Mas a escola como um espaço de socialização, de encontro, de estabelecimento de relações, valores, intercâmbio cultural, limites, né, papéis, responsabilidades, eu acho ela é fundamental. Principalmente algumas sociedades, por exemplo, do caso do Brasil, né, onde a escola, inclusive, faz aí o papel tem o papel de uma educação, de uma formação integral desse aluno, desse jovem, que se ele não fosse para a escola, a gente não sabe de fato o que poderia acontecer com esses milhares de crianças que se estariam livres aí pelas ruas. Então, eu acho que a escola como espaço de socialização, ela tem um papel fundamental, né, inclusive de botar a criança em contato com o adulto, que também é muito importante, né, o papel do professor, mesmo que ele mude, ele não é mais um transmissor do conhecimento. Isso, acho que para nós isso já está muito claro, né, isso ele tem um novo papel, um papel de mediador das tecnologias, de mediador desse aluno no mundo, né? De um mediador que estimule esse aluno a aprender a fazer, aprender a ser, aprender a viver juntos, né? Uma pessoa que consiga desenvolver essas competências nos jovens, mas isso não quer dizer que a gente não precisa ter mais escola, né? E é claro que as tecnologias e todas esses processos que a internet nos possibilita vivenciar em termos de aprendizagem, vão transformar o que a gente está fazendo hoje dentro da sala de aula, né? Então, eu não sei dizer se a gente vai continuar tendo as salas como elas são hoje, dividida em 50 minutos. De fato, talvez esse modelo já esteja na hora de ser repensado, né? A gente pode organizar a escola, as experiências de aprendizagem, né? A escola tem que ser pensada como um espaço de oportunidades, de experiências de aprendizagem. E manter um modelo único, com todo mundo olhando para frente, né? Com uma pessoa só na frente falando durante horas e horas seguidas, e 40 e 45 minutos, talvez não seja o melhor modelo de aprendizagem. Talvez ele tenha cabido muito bem na época dos jesuítas, quando a gente tinha os grandes doutrinamentos. Eu acho que realmente esse modelo a gente precisa repensar. E aí tem as experiências, daí a gente já pode colher várias estratégias de coisas novas, né? De novas metodologias, novos arranjos que a gente já pode aplicar e oferecer para os alunos em processos de educação, que não necessariamente também acontecem só nas escolas, né? A gente aprende o tempo todo em contato com os bens culturais, conversando com os nossos vizinhos, em contato com a nossa comunidade, a gente aprende o tempo todo, né? Então, desenvolver essa competência de aprender o tempo todo é muito importante nessa sociedade que a gente está hoje. A gente vive imerso em um sistema, né, com tantas informações e interações. A gente interage hoje com pessoas do mundo inteiro. Quantos daqui a gente já não conhecia virtualmente, agora a gente conhece presencialmente? O próprio Educarrede é uma experiência intercultural, né? As nossas equipes estão em países distantes e a gente constrói coisas juntos, colabora há tantos anos, os educadores que se envolvem no Educarrede também, e tantas outras experiências que existem. Então, eu acho que sim, a escola precisa mudar um pouco, chacoalhar um pouquinho, quebrar um pouco as paredes, os muros, mas ela ainda é um espaço essencial. Vocês pensaram em currículo, em conteúdo, currículo, mantém o que está aí ou o conteúdo é revolucionário? Que eu vi por aqui teses de que acabam currículos, acabam programas,
e a coisa acontece, né, com essa multi-oferta que o mundo digital oferece. A proposta de vocês é esta ou vocês pensam coisas diferentes? A nossa proposta, na verdade, foi observar e tentar entender o que existe. E quando eu comentei a importância da gente considerar o contexto, aí eu acho que um pouco da discussão do currículo pode ser linkada aí um pouquinho por essa vertente. A gente tem experiências ótimas de utilização de currículos com bons resultados de aprendizagem, e a gente também tem experiências de não utilização mais de um currículo, e sim mais pelo que vem, o que o aluno traz, e a questão do construtivismo, que também resultaram em aprendizagens, né? Então, o currículo em si, talvez não seja a questão, mas é o que eu faço. Se eu tenho um currículo, o que eu faço com isso, né? O que eu sou capaz de construir, mesmo tendo um currículo? E eu digo isso porque quando a gente leva essa questão essa discussão do currículo para a área de educação, né, e quem trabalha com essa questão das tecnologias, educação e tecnologias, ainda muitas vezes em alguns campos de educação mais conservadores, ainda a gente tem uma certa um movimento um pouco refratário. E se a gente vai nesse discurso de que vamos abolir o currículo, às vezes a gente até causa aquela coisa assim, ai não, eles vêm, puxa, eu adoro o currículo, e vocês vêm aqui e me dizem que eu não tenho mais que ter currículo. Então, o próprio mundo da educação acaba se vendo muito questionado, né? Então, eu acho que é uma questão do contexto. Você tem algumas situações onde o seu corpo docente, a sua estrutura, a sua cultura, necessita, sim, de um apoio mais curricular, de uma orientação mais orientada. Isso acontece, a gente vê isso acontecendo no Brasil. Queremos professores autônomos, criativos, protagonistas, 2.0, 3.0, que planejem, que avaliem, que façam portfólios. A gente quer esse professor, mas a gente não são todos os professores que são dessa forma. Então, para alguns contextos, sim, um apoio curricular acaba sendo uma boa estratégia. E isso não quer dizer que ele precise parar nesse currículo. O currículo pode ser um ponto de partida, né? E da mesma forma que outras experiências mostram que uma abolição total do currículo também pode ser interessante. Então, eu acho que a gente precisa também pensar um pouco na despasteurização. Não tem um modelo único. A gente precisa pensar nessa realidade, naquele contexto, o que é uma inovação naquele contexto que garanta que eu estou desenvolvendo bons cidadãos críticos, preparados para enfrentar, para participar nesse mundo onde eles estão inseridos. E aí as estratégias vão ser várias, às vezes com currículo, às vezes sem currículo. Não tem um formato único, não tem uma resposta sim ou não, ou isso ou aquilo. Avaliação, como é que fica? Avaliação, como é que é feita? Bom, o que se cobra ou não se cobra, o que se quer? E como avaliar se conseguiu isso que se quer? Bom, primeiro, para você avaliar, você tem que saber qual é o seu objetivo. Os guardiões do tempo. Muito claramente, você tem que saber o que você quer, né, o que eu quero desenvolver nesse aluno, e eu vou ter que acompanhar se esse aluno alcançou ou não, se ele se desenvolveu. Então, uma avaliação ela é imprescindível, ela continua sendo imprescindível, ela pode ter diversas ferramentas, mas o mais importante é observar se esse aluno, não compará-lo com o outro, mas observar se esse aluno se desenvolveu. Gente, muito obrigada. A gente encerra, continua no virtual. Bueno, darle las gracias, Mila, muchísimas gracias. Yo creo que fue muy ilustrativo pues esta investigación en la que básicamente se estaba buscando qué entendemos por innovación educativa. Creo que quedamos con unas categorías muy claras, el tema de tendencias, integración y calidad. Yo creo que nos va a poder permitir aterrizar este concepto de innovación educativa que se ha vuelto tan famoso. Transformar essa educação, o que quer dizer inovar na educação para uma educação de qualidade? E a criação do Instituto, do ID, como o Camilo já comentou, com a sede no Brasil,
um instituto para estudos e desenvolvimento de inovação educativa no âmbito da América Latina, uma parceria entre a Fundação Telefônica e a OEI, para uma atuação no nível regional, mas com sede no Brasil. Então, as nossas perguntas quais eram? O que se entende pela inovação na educação? O que marca a diferença da inovação com qualidade, né? Então, quando a gente fala de inovação na educação, que acabou se tornando um modismo, né? Então, a simples oferta de tecnologia numa escola, muitas vezes acaba sendo chamada de inovação. Então, essa escola tem computadores, ela tem uma educação inovadora. A gente questionou um pouco isso, né? Então, do que a gente está falando quando a gente está falando da inovação com tecnologias e com qualidade? Que tipos de tecnologias têm potenciais? Tem um potencial para provocar inovação? Como que a gente está produzindo inovação? Educación, Cultura y Acción, y entre el 2000 y el 2010 en Educarred de la Fundación Telefónica. Actúa como consultora en proyectos de educación y TIC, como profesora de posgrado y en la actualidad pues es responsable de la gerencia de educación y juventud de la Fundación Telefónica en Brasil. Ok, ahora sí creo que se oye mucho mejor. Bueno, pues sin mucho más, darle la bienvenida a Mila, recordarles que el hashtag de esta presentación es almohadilla FT-al-piso EIE11 almohadilla 13, número 13. De modo pues que sin mucho más preámbulo, Mila, bienvenida, tenemos mucha ilusión que nos cuentes todo lo que han investigado en los últimos años. Olá, boa tarde a todos. Vou falar em português. A tradução, quem não pegou ainda, quem não ha sacado a tradução simultânea, afuera hay los auriculares. E para quem quer tentar compreender o português, vou falar despacio. Bom, começar a contar, vou tentar fazer a fala em 40 minutos, para a gente conseguir ter um tempo de fazer, para vocês poderem fazer as perguntas e a gente poder fazer um debate nos últimos 20 minutos. Tá? Essa pesquisa de inovação educativa que a gente desenvolveu junto com a OEI é uma... Tenho que primeiro passar aqui. A motivação dessa pesquisa. Primeiro, para a Fundação Telefônica, a área de educação da Fundação Telefônica, onde o Educarred é um dos programas, a inovação é um eixo estratégico. Então, essa foi a principal motivação para a gente construir essa pesquisa, entender o que quer dizer a inovação educativa. Isso para a gente era bastante importante. Além disso, a aliança entre a Fundação Telefônica e a OEI, no âmbito das metas 2021 para a qualidade educativa, também nos impulsionou a pensar como que a gente pode, né, em projetos de educação, né, como que os gestores se envolvem, quais são os ambientes propícios para a construção de projetos inovadores. Então, essas foram as nossas perguntas iniciais e a investigação foi feita com o seguinte recorte. O âmbito foi nacional, nós pesquisamos projetos inovadores no Brasil, a educação pública e privada, então fomos buscar experiências que acontecessem na rede pública, mas também na rede particular. A educação básica, focamos na educação básica, não fizemos pesquisas que envolvessem o público universitário. E o foco nas 4 telas digitais, que são as telas que o Educarred também prioriza, principalmente por conta no âmbito das gerações interativas, que são internet, o celular, a televisão e os videogames, videojogos. Então, esse é o... Ai, desculpa que eu não passei aqui, mas tudo bem. Então, esse é o recorte da pesquisa e o alcance e os limites dessa pesquisa.
Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? No. Puedes subir, gracias. Buenas tardes nuevamente. Vamos a iniciar con la conferencia que se llama Innovación Educativa, Criterios y Tendencias. Esta conferencia pretende presentar un estudio acerca de innovación educativa liderado, digamos, por el Instituto IDIE, que es el Instituto de Innovación Educativa, resultado de una alianza entre la OEI y la Fundación Telefónica con sede en Brasil. Nos va a presentar el estudio Mila González, psicóloga, maestra en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sao Paulo, máster en Gestión y Producción por la Universidad Carlos III de Madrid, y concentra sus estudios y en general su actividad profesional en el estudio de la educación y las nuevas tecnologías. Desde el 1998 Mila está metida en esto. Ha integrado el equipo del Laboratorio de Investigación acerca de Infancia, Imaginario y Comunicación. Entre el 98 y el 2009 estuvo en el Centro de Estudios e Investigaciones